Hoje é dia 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil. Dia em que nos tornamos uma nação livre e independente, deixamos de ser uma colônia de Portugal. Mas independência e liberdade para quem? Em 1822, não significou, por exemplo, liberdade para os escravos, que eram grande maioria da nossa população. Eles não tiveram reconhecidos os seus direitos e a sua liberdade, que só veio décadas mais tarde com a lei da abolição. Mas mesmo com essa lei, isso não significou novamente uma liberdade plena, nem a inclusão dessas pessoas que antes eram consideradas posses e mercadorias como cidadãos, cheios de direitos, direitos políticos, direitos de expressão, direitos de ter acesso e oportunidades para sua própria subsistência. Essa população ficou excluída de grande parte da nossa história, assim como continua até hoje parte da população negra que sofre com o nosso racismo estrutural. Quando nós pensamos em independência e quando nós comemoramos a independência do Brasil, mais do que falar sobre símbolos nacionais como a bandeira, as cores da nação, o hino nacional, nós deveríamos pensar em construir uma nação que incluísse todos aqueles que estão de fora da nossa sociedade, todos aqueles que foram e continuam excluídos. Nós deveríamos pensar e discutir as desigualdades da nossa sociedade, como, por exemplo, todos os jovens que não têm acesso a uma educação de qualidade. Todas as pessoas que trabalham até hoje, todos os trabalhadores que trabalham em situação de trabalho análogo à escravidão. Todas as famílias milhares de famílias que vivem abaixo da linha da pobreza ou ainda nessa linha da pobreza e mal têm condições de se sustentar com o mínimo todos os meses. Nós deveríamos pensar também nas nossas crianças e nas nossas mulheres, que muitas vezes estão em casa, vítimas de violências e abusos dentro das suas famílias. São muitas as pessoas, grupos que estão excluídos da nossa cidadania, que estão excluídos da nossa sociedade. E é neles que nós deveríamos pensar, é com eles que deveríamos construir uma nação que fosse justa e inclusiva para todos, que representasse de fato o valor da cidadania e do ser brasileiro. E é pensando nisso, pensando em trazer essas reflexões para a gente, pensando em problematizar um pouco dessas comemorações que se centram muito nesses símbolos nacionais, mas que se esquecem do significado do que é ser brasileiro, do que é estar dentro de uma sociedade e do que é uma sociedade justa, que eu trouxe um pequeno conto escrito por um escritor moçambicano que se chama Mia Couto. E esse conto, ele, como a literatura, nos traz outros olhares, outros sentidos e novas possibilidades para a gente poder pensar a nossa própria realidade a partir de outras vozes, a partir de outras perspectivas. Eu vou ler o conto. É um conto muito pequeno, muito bonito e triste também. E encerro assim a minha reflexão de hoje. O conto se chama O Poente da Bandeira e ele está no livro Histórias Abençonhadas, do Mia Couto, como eu disse. Aurorava, o sol dava 5, as sombras neblinubladas iam espertando na ensonação geral. No topo das árvores frutificavam os pássaros. Toda madrugada confirma, nada neste mundo acontece num súbito. A claridade já muito espontava, como uma largata luzinhenta roendo o miolo da escuridão. As criaturas se vão recortando sobre o fundo da inexistência. Nesse tempo terino, o mundo é interino. O céu se vai azulando, permeolhável. Abril, sim, deve ser demasiado abril. Agora que a aurora já entrou neste escrito, entremos nós no assunto. Nesta manhã tão recente, uma criança vem caminhando. Quem é esse menino que faz do mundo outro menino? Deixemos seu nome, esqueçamos seu lugar. Dele se engrandece apenas a avó, que o miúdo tem intimidades com o mundo de lá.
De quando em quando a criança lhe estende a faca e pede: me corte, avó. Para sonhar, o menino tinha que sangrar. A avó lhe cedia o jeito, habituada à lâmina como outras mães se acostumam ao pente. O sangue espontava e o mundo presenciava o futuro, tivesse a barriga prenhe do tempo encostada em seu ouvido. Ditos da velha, quem se fia? Confirmado é que o menino segue por aquela manhã. Seus pés escolhem as pedras, nem precisos dos olhos para se guiarem. O miúdo passa no municipal edifício, o único da vila. Seu rosto se ergue para olhar a bandeira. O pano dança dentro do céu, como luz que se enruga. Um velho coqueiro sem copas serve de mastro. As cores do pano estão tão rasgadas que nada nele arco-irisca. Os olhos do miúdo pirampejam de encontro à luz. É quando o golpe lhe tombou. Deflagra-se-lhe a cabeça extracraniana. A voz autoritarista do soldado lhe desce. Você não viu a bandeira? Tombado no carreiro, sobre as pedras que antes evitava, o menino agora olha as cimeiras paragens. Um coqueiro lhe traz lembranças litorais. Onde há uma palmeira, sempre deve ser inventado um mar, eternas ondas morrendo. Agora, rebatido no repentino solo, o menino estranha ver tanto céu. A pergunta lhe vem pastosa: por que o chão tão debaixo dele? Outro golpe, a bota espessa lhe levando o rosto ao encosto da terra. Fica assim, pisado, sem outra visão que a da areia vermelha. Seu pensamento se desarruma. Palmeira, palma do mar, onde o azul espeta suas raízes, pergunta-se, com as devidas vênias, e se içassem não a bandeira, mas a terra? Ceda-se o turno ao mundo. A voz lhe chega, baixada como um chicote. Você, miúdo, não aprendeu respeitos com a bandeira? Sente o sangue escorrendo. A bota do soldado ainda lhe dói uma última vez. Como pode saber ele os procedimentos exigidos pelo vigilante? Mas o soldado é totalmente militar. Está só cumprindo ignorâncias. Jurista de chumbo incapaz de distinguir um fora da lei de um lei de fora. E o menino vai vislumbrando um outro caminho, tão sem pedrinhas que os pés nem tinham que escolher. Um caminho que dispensava toda a bandeira. À medida que o soldado desfere mais violência, a bandeira parece perder as cores. A paisagem em redor esfria e a luz tomba de joelhos. Então, sucede uma coisa que nem nunca nem jamais. A bandeira, em inesperado impulso, se ergue em ave, nuamente atravessando nuvens. Fluvial, o pano migra para outros céus. No momento, se vê o quanto as bandeiras roubam aos azuis celestiais. Mas o espanto apenas se estreou. Aquilo era apenas o presságio, porque no sequente instante a palmeira se despenha de suas alturas fulminando o soldado, em clarão de rasgar o mundo em dois. Sobem confusas poeiras, mas depois a palmeira se esclarece, tombada em assombro junto aos corpos. A árvore estava já morta, ainda houve o dito. Poucos criam. A crença estava com a avó, sua outra versão. O tronco se desmanchara, líquido, devido à morte daquela criança. Vingança contra as injustiças praticadas contra a vida. De se acreditar, estavam apenas aquelas duas mortes, uma contra a outra. A palmeira subiu, mas para sempre ficara a sua ausência. Quem passe por aquele lugar escuta ainda o murmúrio das suas folhagens. A palmeira, que não está, conforta a sombra de um menino, sombra que persiste no sol de qualquer hora. E assim termina o conto, e nós encerramos a nossa reflexão sobre o quanto muitas vezes nós criamos um país, nós criamos uma nação que está voltada não para a inclusão das pessoas, não para a vida e para o bem-estar de todos, mas está voltada e criada sobre símbolos que a gente prefere cultivar, que a gente prefere homenagear e honrar, em vez de pensar nas pessoas, em vez de pensar nos indivíduos, em vez de pensar nas vidas que realmente importam. Então eu espero que todos nós possamos hoje
Mais do que usar roupas das cores nacionais, mais do que estender bandeiras do Brasil sobre a janela, do que cantar o hino nacional, que a gente possa, pensar qual é o meu papel, qual é o nosso papel para criar uma sociedade melhor.